vamos falar primeiro da tua família, dos Lamarões e do Moliço. O que é que te liga ao Moliço? Epá, o meu pai, o meu avô, e já o meu bisavô, eram moliceiros. Pronto. O meu pai ainda exerceu a profissão antes de ir para o bacalhau. Porque depois estamos naquela altura em que tu, qualquer um, não é? Pode optar por ir para a tropa ou por cumprir o serviço militar no bacalhau, que ainda era mais tempo e não sei quantos. E o meu pai optou por cumprir o serviço militar no bacalhau. Até aí foi moliceiro. O meu avô era o António Lamarão, muito conhecido, o Zé Rito lembra-se dele, ultimamente o camarada dele, o Zé Rito, que era um tal do Arminio Carapelho, e ele trabalhou até tarde. Engraçado, ele nunca fumou e morre com uma infecção, um problema nos brônquios grave, que é isso que o mata. E o Zé Rito falava que, e tem lógica, o pai dele avisava-os para não dormir, quando eles estavam cansados, não dormir em cima da maré de meliço. O meliço está a fermentar e libertar gases. Ora bem, quantas vezes é que o meu avô não terá feito isso? Talvez isto tenha levado ao problema que ele depois arranjou, porque ele nunca fumou e morre com um problema, como se fosse um fumador, com um problema grave nos brônquios. Ele exerceu toda a vida a profissão de meliceiro. É de Mortosa. Sim, de Mortosa. Ele era da Rua Dom Dinis. E tu nasces também na Mortosa? E nasce na Rua da Saudade, na Mortosa. Portanto, temos duas ruas, Saudade e Dom Dinis, que já se podem chamar Gafanha Baixa, não é? Embora a minha rua, como eu digo, da Saudade era a rua mais calma da Mortosa, ainda hoje é. De um lado temos o cemitério e do outro lado temos pessoas impecáveis e algumas já. Eu nasço quase frente à porta do cemitério, a casa da minha avó, onde a minha mãe tem uma lojita lá, é logo a seguir à porta do cemitério, que de frente é de Julianaia, e depois essa que era a casa do meu avô materno, como eu já te expliquei, que não era avós biológico, mas avós de criação da minha mãe, João Canelão, que era pescador. E fala um bocado da vida desse pescador. Passamos do Moliço para a pesca. O João Canelão, o meu avô era pescador, sempre pescador aqui na região, chamadas artes brancas, pescava com as cilheiras, as branqueiras, não sei como. E durante, por isso é que eu tenho grandes ligações à Zambuja e temos lá familiares, e durante uma parte do ano, só por 3 meses e tal, ele tinha bateira na Zambuja e ia para lá fazer a safra do sábado. Fazia a safra do sábado lá e depois continuava aqui a pescar no rio. Lembro-me dele, trabalhou depois após o falecimento da minha avó, ele parou, mas em casa, mesmo depois de parar na pesca, ele em casa fazia redes. Encomendava-nos redes e ele mandava ir chumbo de Setúbal na altura, não sei quanto, eu até ganhava uns cobres a virar-lhe chumbo. Estamos a falar em que anos, mais ou menos? 50, 60? É simples. Estamos a falar, eu com 6 anos, nessa altura eu com 6 anos, ele ainda pescava, mas seguramente, quando eu já com os meus 16 anos, tenho 48, foi na altura praticamente que ele deixou a pesca, então dedicava-se em casa a fazer redes. Vinha pessoal de fora que me encomendava redes, porque é assim, ele dizia que agora ultimamente toda a gente tinha rede, porque já se comprava uma rede feita nas fábricas, não é? Na altura em que eram feitas todas por pescador, ele não havia a quantidade, eu agora ouço dizer, o fulano foi ao sol que largou quilómetros de rede, não é? Entre aspas. Ali não era assim, havia muito menos quantidade de rede, havia pescadores que tinham uma redezita ou duas, e ele na altura já tinha muitas, porque o inverno dele era sempre a fazer rede, não sei quantos. Mas eu recordo-me quando eu tinha, para te dar um exemplo, quando eu tinha os meus 6 anos, ele também apanhava choco, e numa semana, naquela altura era muito dinheiro, ele fez 40 contos em choco. Que era muito dinheiro. Porque ele era bom pescador, mas a gente conhece, falar aí com qualquer pescador, daí ainda se lembram dele, do João Canelão. Mas só trabalhava em artes brancas, como eles chamavam. Solheiras, branqueiras e não sei quantos. E na Zambuja, na pesca do sábado. Então vamos voltar ao Moliço, vamos voltar aos moliceiros. Tu és conhecido pelo homem que pinta painéis de moliceiros, parece que dizes há 25 anos. Não, mas... Então,
Vamos esclarecer a minha dúvida. Printei o primeiro, que a Ana Maria Lopes até publicou no Face ontem, no Alfredo Rebelo. O primeiro barco foi o Alfredo Rebelo. No mesmo ano, logo a seguir, foram esses dois, foi o João Manuel, o falecido Manuel Rito. Pintei em 1990. Portanto, temos 28 anos de tinta. Foi. Primeiro foi em 1990. Até aí, o pintor dos barcos era o Jacinto Vieira, ou Jacinto Lavadeiro, que era oriundo da Torreira, mas depois casou em Santa Amaro. Foi imigrante em França, mas durante um tempo, aí conheceu aquele senhor Henrique Erazi, que eu te falei, veio cá fazer estudos sobre os moliceiros no Museu do Arnés, e o Jacinto volta, chamava-lhe o pintor de mim, que ele tinha o trabalho dele, ou era nas férias, porque por muito que as pessoas pensem, antigamente não havia tantas pinturas nos barcos, não se faziam tantas pinturas, nem tão a miúdo. E o Jacinto pintava 2, 3 barcos por ano, dito por Zé Rito, que me tem falado sobre isso, conhecia, e recorria à ajuda de um outro, de José da Alda da Torreira, que pintava com o Jacinto. Ele morreu prematuramente, o problema dele assumia, salvo erro. Ele morre, salvo erro, 2 anos antes de eu começar a pintar. Aí cá há uma lacuna, quem é que vai continuar a pintar os barcos? E vieram falar comigo, opá, eu tentei minimamente inteirar-me da coisa e pintei esses 2 barcos esse primeiro ano. A partir daí começam a surgir novos barcos, como na altura que aparece o Lameirense, também havia mais pintores. Havia mais 2 nas quintas. E uma rapariga de Ovada, a Susana da Melgar, também chegou a pintar barcos. E o Jacinto falece, não é? Apareceu a pintar barcos e, como eu dizia, ele, para mim, acho que foi o fulano que mais evoluiu a pintura do Moliceiros. A pintura do Moliceiros até aí eram uns bonecos assim, meio mal escavacados. Os floreados praticamente eram sempre os mesmos. E ele, dentro da temática dos floreados, o que é que ele fez? Começou a criar novas figuras geométricas, novos floreados, mas sem fugir àquilo que é, digamos, o tradicional e a raiz das coisas, pronto, da pintura do Moliceiros. Ele evoluiu muito a pintura do Moliceiros. A partir depois daí, pronto, eu continuei a criar alguns floreados novos, não sei quantos, aperfeiçoei um bocado mais o desenho ainda, mas chega àquele ponto que não se pode fazer mais, senão estamos a desvirtuar, estamos a estragar. Foi um bocado assim. Isto já lá vão 28 anos. Mas tu, além de pintares moliceiros, tu tens uma paixão pelos moliceiros. Sim. E deves ter muitas histórias ligadas a moliceiros, e portanto, vamos aproveitar esta conversa para falar também das histórias. Os teus painéis são conhecidos, tens uma coleção enorme de painéis, não é? É assim, as histórias, algumas são perfeitas anedotas. Mas são vida. Mas aconteceram. Tenho muitas com o Manuel Rito, sujeito que foi o primeiro barco, que é uma pessoa que conheceste, muito estranha no aspecto de ele vivia para os barcos e só tinha barcos na cabeça. Pronto. Posso dizer que uma vez estava a pintar um barco dele em Pardelhó, no estaleiro de Mestre Agostinho Tavares, por sinal o último barco que o Mestre Agostinho Tavares fez, e tive um problema na moto, deram um toque na moto e tal, partiu a embreagem, que ele não se conseguia sequer conduzir, mandei a reparar, e nesse dia o Manuel Rito veio buscar a motoreta dele, para ir para Pardelhó. Ora bem, chegamos a uma rotunda, aqui no Vinheiro, o Manuel Rito entra por a esquerda na rotunda. Entra por a esquerda, um carro bem de frente, apita e não sei quantos, e eu já a ver a minha vida andar para trás, olha agora, pensei eu. O Manel segue, mandava vir ainda com o carro lá, com uns acenos e umas coisas estranhas. Chegamos a Pardelhó e perguntei, Manel, então tu entras à esquerda na rotunda? E ele olhou para mim e disse, tu sabes que é o Código Marítimo? Tu não sabes se tens de estar a bordo a outra embarcação? E ele conduzia na estrada como se estivesse no barco. Vejo muitas histórias com ele, e muitas dessas histórias, até aquelas que se passam na beira da ria, que dão origem a certos painéis. Lembro-me do painel das Gabardines, 2 senhoras que aparecem no Monte Branco, eu estou lá a pintar, e então senhoras para aí com 70 anos e de biquíni. Estás a imaginar a figura, não é?
E eu continuo a pintar e tal, elas vão se aproximando, está um pescador de frente lá da torreira, a ver-me pintar, assim, conversado no gordo. E a senhora pergunta-me, olha, os pescadores foram à Meja? Eu disse, sim, foram. Olha, eles trazem a Meja? Sim, trazem. E a que horas é que eles chegam? Eu disse, ontem foi às 4, hoje é às 5. Olha, e a Meja é boa? É, sim. E eles vendem? Vendem. E você não tem nada para vender? Pergunta-me uma delas. Eu fiquei a olhar para a tinta e para o pincel e o pescador responde do outro lado. Tem, minha senhora. Gabardines, que é para tapar a miséria que isso está tudo desconchavado. A senhora se arrancou dali para fora. Pá, eu fiquei a perder o laço e respondi, pá, tu me dizes isso. A verdade acima de tudo, diz-me. Opa, há muitas situações que se passam ali que eu estou uma semana a pintar um barco moiceiro. Como sabes, eles enquanto aguardam por a maré, não sei o quê, vão aparecer. E há sempre ali uma coisa, uma rapariga que passa, um piropo, não sei o quê, e isso dá origem a painéis, mesmo assim. Muitas das tuas legendas e dos teus painéis têm a ver com a própria brejeirice, aquilo que se chama a brejeirice da Beira-Ria. Sim. Precisamente por isso, porque é como eu digo, é lá que muitas delas acontecem. Porque... Depois tive uma situação uma vez também, com um barco do Tizer Reverso, em que eu pintei um casal já de idosos, em que o senhor ia numa bicicleta, a senhora ia no quadro da bicicleta, e ia tocar a gaita da bicicleta, e a legenda era, ainda damos umas gaitadas. Apareceu-me uma senhora que me disse, olha, foi você que pintou no barco do Tizer Reverso? E fui, sabe, aquilo sou eu e o meu marido. Realmente eu tinha tirado aquilo uma notícia do jornal Amortosa, a imagem num desfile lá etnográfico no Vinheiro. E eu estive a falar com o Dr. Santos Souza. Eu não quero dinheiro nenhum para mim, é tudo para os bombeiros. Mas que vocês têm que pagar. Eu disse, mas senhora, não. Já falou com o Zé Reverso? Já, filho, ele pôs-me para a porta fora, queria-me matar. E agora vim falar contigo. Disse, mas não é comigo que tenho que falar, sabe? Aqueles são os bonecos e tal. Tenho que falar com... E ela voltou a dizer, no dinheiro não é para mim, é tudo para os bombeiros. Não, mas eu tenho que ir falar com o senhor do jornal. Ai, sim. Sim, com o Joaquim Primo. Oh, porque ele é que tem, nesse caso, obrigado filho que eu já vou para lá. E é tudo para os bombeiros. Quer dizer, a senhora não conseguiu nada, mas alguém lhe disse. Pronto, e no meio daquilo tudo. E era numa grande raia que o Zé estivesse nervoso, com aquele feitio dele, e a senhora já teve que sair para o portão fora. Portanto, isto dos painéis às vezes é... Pronto, há sempre assim uma opinião, uma coisa, alguém que... Mas pronto, enfim. De qualquer maneira, tens algum painel preferido, quer dizer, algum painel... Estas são histórias ligadas a painéis. Algum painel que tu tenhas... Algum painel que te fale mais de... Já pintaste centenas de painéis? Sim, eu tenho aí fotos, não os fotografei todos, mas 700 que eu tenho fotografado. Porque, só teus? Sim. Se formos ver, 28 anos, e houve anos que eu pintei 7 barcos. 4 vezes 7, 28. São logo 28 painéis no ano. Pronto. E depois ainda aparecem estes barcos agora de Aveiro, não é? Que também são os do turismo de Aveiro, que também levam os painéis. E quando eles vêm para o estaleiro para reparação, normalmente vêm aos estaleiros, todos eles, tudo isso sou. Portanto, se formos ver, em 10 anos, só 28 eram 280. Muitos deles eu não fotografo, não tive, agora fotografo, mas antes eu, quando me apercebia já o barco que estava na água, já não dava jeito nenhum a fotografar. Ao longo destes anos todos que tu pintas moliceiros, o número de moliceiros na ria, na altura das regatas, por exemplo, sim, tem diminuído. Tu lembras-te quando começaste, mais ou menos, quantos moliceiros havia? Quando eu comecei, olha, o Garete tinha 2, António Garete tinha 2, Zé Neco 1, na Bestida tínhamos o Reinaldo, tínhamos na Bestida tinha o barco do Reinaldo, tinha o Alfredo Rebelo, tinha o senhor que era o Domingos Beiroto, tinha um outro barco que agora anda em Aveiro com o nome Dança dos Mangos, já foi Amigos da Ria, esse barco era Domingos Beiroto. Como eu te digo, nas quintas ainda havia o Canas,
no Pinheiro, estava aqui o Tio Miguel Frio, partilhou, assim como me lembro, porque havia muitos mais, E depois aí nos anos 90 há um boom que aparece, na Associação dos Amigos da Ria aparece com é feito, na vestida tinha também o Reinaldo Belo, é feito o Lameirense, o José Miguel do Rito, Doroteia Brónica. Há uns barcos novos que aparecem nessa altura, que agora já são todos. Entre os anos 80 e os anos 90 houve de repente mais barcos. Sim, mais crescimento, apareceram. Sempre, mas ligados a... Na Torreira, eu, no meio disto tudo, agora, no início, quando eu comecei, já o Manuel Rito tinha o barco, 2040, o João Manuel. O Tio Gonçalo Rito tinha o barco dele também, o pai deles todos, Ritos. E depois, o Manuel Rito aparece com mais 2 barcos, chegou a ter 3 barcos. Nos anos 90, o Manuel Rito também tem aparece o Manuel Silva, que ele tinha o Manuel, e o Manuel Vieira. Que eram os Manuel Valas agora. Sim. O Tio Gonçalo manda fazer um novo, feito no mestre Lisberto. Portanto, o Manuel chegou a ter 3, 4 do pai, 5, 6 com os irmãos. O Zé Rita aparece com um barco também. Que tinha o nome de filho. José António. Está agora em Aveiro, este chama-se Zé Rita. Portanto, tu estás a ver que há ali um dos moliceiros dos anos 90. Não é que houvesse mais apoios, nem menos apoios, nem subsídios. Já nem havia moliço. Não havia moliço quando eles aparecem, não. Temos a falar também que o Zé Rebesso já tinha o Lúcia nos anos. Ele, quando regressa do Canadá, do imigrante, manda fazer Lúcia. Depois vem do Lúcia para Aveiro e mandou fazer agora o Arrendeiro, que ele tem para aí uns 7 anos, o quê? Esse barco já foi todo reconstruído. Portanto, tens a ver a quantidade de barcos que existiam. E estou-me a esquecer de alguns, com certeza que me estou a esquecer de alguns. Eram muitos barcos. É aí que víamos grandes regatas, pois, é espetacular. Depois começa a questão de os barcos apodrecem muito, é um brinquedo muito caro, os apoios não são nenhuns. Portanto, a rapaziada quer fazer um passeiozinho na ria, tem logo problemas. Aliás, e para não falar de mais, que é no aspecto de. Não há problema nenhum, que eu sei que, a uma certa altura, que os municípios começaram, porque eles faziam muitos passeios, e não só, portanto, os concursos de pesca, para a Nestlé e para outras situações, não sei quantos, começaram a ser um problema terrível a nível de licenças de poderem fazer esses concursos. Porquê? Porque houve pressão da parte da Aveiro. Os operadores turísticos da Aveiro fizeram pressão para que eles não pudessem. Fizeram pressão precisamente na capitania. Isto eu sei, foi-me dito. E por alguém da capitania. Uma coisa que eles me falaram antigamente, houve uma altura em que havia um subsídio para pinturas. Sim, quando eu comecei a pintar isso funcionava assim. Já no tempo do falecido Jacinto, funcionava assim. Eles subsidiavam a pintura, praticamente pagavam a pintura. Esse eles era a Rota da Luz. A Rota do Turismo. A região de turismo. Porque o que aparece, e eu uma vez fui pesquisar e apareceu-me lá isso, aparece com o subsídio de pinturas, porquê? Porque a região de turismo tinha todo o interesse em quando o turista visitasse, né, os barcos tivessem pinturas, que pudessem fotografar, que estivessem, pronto, novas, 150. Todos os anos faziam isso, porquê? Porque até aí o dono do barco não ia gastar aquele dinheiro em pinturas sem ter retorno nenhum todos os anos, não é? Ou de 2 em 2 anos que fosse, ou de 3 em 3. E então a pintura durava enquanto durava, até às vezes completamente apagada, como era antes disso. Os barcos vinham de estaleiro, ela só era avivada no Sampaio. Antes do Sampaio, na amanhãção, é que se dava um bocadinho de tinta a óleo aqui ou acolá. Na altura eram os olhos, mas o barco por vezes morria com a mesma pintura que tinha saído do estaleiro. Acabava com a mesma pintura, sim. Era só retocado. Quando a Roda da Luz começa por fazer isso, a Roda da Luz começa por incentivar, e então dá um chamado subsídio de pintura, que esse subsídio pagava na íntegra. Por exemplo, agora a pintura de uma licença são 500 euros. Na altura era equivalente, estamos a falar em contos, até tenho em livros quanto é que era, não sei quantos, a Ana Maria Lopes fala nisso. Pagava na íntegra. Depois havia os prémios, poderiam tirar prémios do melhor painel, não sei quantos,
E havia mais regatas também, pronto, também na altura, onde se podia buscar mais algum dinheiro para a manutenção dos barcos. Mas pagavam o subsídio de pintura, pagavam a participação, que é o tal, que eles não hoje a participação, não é? Que é para o barco e para os camaradas, não é? De irem à beira, na regata, e os prémios, até havia um prémio de vela, para a melhor vela. Os prémios iam até ao 5º lugar, como agora. 5º ou 7º, salvo erro, pelo menos os de regata. E outra coisa que os ajudava é que nós, pronto, eles tinham a regata de Sampaio, tinham a regata da Aveiro, tinham a regata da Senhora da Paz, que depois acabou. E ainda tinham a Senhora da Saúde da Costa Nova. Também já deixaram de fazer essa regata. Agora, portanto, a Câmara da Mortosa tem mais uma, que é a regata do imigrante, aqui no Vico, mas passou a ser só 3 regatas, quando era a região turística, a Rota da Luz, uma regata anual, depois a regata de Sampaio, Senhora da Paz e Costa Nova. Vamos falar em 4 regatas, não havia mais uma aqui agora. E uma coisa que eu não compreendo é que quando era só um órgão, que era a região do turismo, organizar, conseguia subsídio de pintura, participação, mais prémios atribuídos, agora são 11 municípios, não é? Salvo erro. Assim. E é o que é, tiveram que fazer barulho agora por uma coisa, porque o ano passado eles estavam a receber menos dinheiro do que os anos 90. Os municípios do ano passado, o que lhe davam, que acabaram com o subsídio, deram aquele dinheiro junto, somando o subsídio, somando a participação nos anos 90, ainda pagavam mais. E sim. E em 99, que valia mais dinheiro do que eles estavam a pagar, ano passado. Pagar, quer dizer, eles não estão lá. Tu trabalhas com eles, tens ideia mais ou menos quanto é que eles gastam, quanto é que o moliceiro consome por ano em amanhações para estar em condições para as regatas e pinturas? Tenho, ora bem, é assim, se formos a ver que ele em tinta de fundo, ele não faz pelo menos 100, 150 euros, 100 euros por ano. Mais tintas para os costados, esmaltes a 10 euros cada lata, mais costados, bordes, não sei quantos e tal, que isso não está incluído nos painéis. Gasta 300 euros. 300 euros. 500, mais 500 para a pintura dos painéis, interiores, tudo, são 800. Mas se ele não puder andar, como visto no barco, em qualquer barco, e visto no barco que fizer revés, andar ele já, pintar costado, que um homem, como andou lá o Timanel, não faz aquilo em 2 ou 3 dias. Chamar a máquina para virar o barco, né, para dar meia crenda, tudo isso, são 1.100 euros só para manutenção de preparar o barco com tintas para a regata. Porque se ele tiver que mexer em madeiras, tem que pagar ao mestre. E uma situação de apodrecer uma proa ou uma ré, opá, o prejuízo não fica por 1.000 euros. Passa disso. O Zé Rito, ano passado, temos um exemplo. Mas ele é que mexe no barco dele, mas se ele tivesse que pagar ao mestre, pronto. Ele, ano passado, reparou o barco todo. Este ano, deu-se de conta, havia partes podres já ré. Teve que mexer em madeiras, de um ano para o outro. Pronto, ele como mestre vai reparando, não sei o quê, mas normalmente um particular tem que mandar ao estaleiro ou chamar o mestre. Portanto, um barco de 2 em 2 anos precisa de madeiras. Mas se tiver que mexer em madeiras, 1.100 euros, 2.500 euros, só para uma pequena reparação de uma proa que apodreceu no jabuti, ou na ré, não sei quantos, 2.500 euros, não mando vou embora. Isso é do bolso dele. E os prémios não chegam a metade? Não. E depois é assim. Outra coisa que eu vou ser sincero, nunca gostei de réplicas de barcos pequenos. Nunca gostei, pronto, aquilo é assim uma coisa... Quando é que eles nascem? Os barcos pequenos? Os barcos pequenos nascem com a Associação dos Amigos da Ria. Lembras-te mais ou menos do ano em que aparecem as primeiras réplicas? Aquilo já acabou há uns anos. Vou-te dizer já. Foi na altura que eu tirei o certificado. Está ali naquele diploma de formação profissional. Se fores lá, tu vês a data que está ali. No ano a seguir aparece a primeira réplica. Aí, certificado de formação profissional. 1999. Não é de Formação pedagógica. Em 2000 aparecem as primeiras 2 réplicas. Posso dizer o nome delas? Uma que chama-se Ecomoliceiro, que ainda navega. E a outra chamava-se, teve um outro nome, depois passou-se a chamar... Não foi Toneca, pois não? Não, esse barquinho foi feito depois. Esse barquinho está em Aveiro,
era um barco pequenito também da associação, porque a associação criou 2 grupos de formandos e cada um teve que fazer uma réplica de um liceiro, não é? E saíram esses 2. O Eco ainda navega e o outro também navega, porque o outro já foi propriedade do Américo, comprou ao professor do Américo da Torreira, Américo Salgado, primo de Zé Rito. Depois passou a ser propriedade de um médico, de um neurocirurgião, que o comprou, eu pintei os painéis na altura, ou vice-versa, não. Primeiro o neurocirurgião comprou a associação e depois o médico comprou e depois foi vendido para Aveiro. Para como é que ela... Eu já te digo que eu tenho aqui as fotos dos painéis. E ela aparece aqui. Aqui, os nomes dos bairros estão aqui nos painéis. Se deres uma vista de olhos, tu vais ver a quantidade que existiu. Não é? Também está na minha caixa. É até curioso. Se calhar a caixinha, só para as matrículas que estão em cima, já te digo. Uma coisa que é castiça e já agora é a tua caixa de pintor. Quando vais pintar moliceiros tens sempre a caixa onde tens matrícula. Está aqui. E vou-te explicar porquê. Porque na realidade a rapaziada, quando vai para eu vou pintar, eles já têm o barco lixado, não é? Mas sejam eles, seja o mestre Esteves ou o quê. E então ao lixar o barco apagam as matrículas, apagam tudo e depois já não sabem. Tem que ir buscar os documentos e isso aqui. Então eu vou pondo aqui. Olha, existiu o Falquim, o Renascer, esse barco pequeno que foi a réplica bem Ah, não, já sei. Renascer. Depois temos aqui Reinaldo Belo, António Garete, Gonçalo Rito, José Miguel, Alfredo Rebelo, estes todos já estão em Aveiro. Ricardo Sérgio Arrendeiro, Amigos da Ria, havia um barco que aparece também, o Amigos da Ria, um liceu normal. O Ilhavense também existiu, estava entregue ao Clube Bela da Costa Nova e depois o Dr. Rival Esteves, lá numa chatice com eles, retirou-lhes o barco. E na altura, o fulano que estava à frente da Portugal Telecom era o Nordeste, ligado ao Clube Paulo Namorado Nordeste, meu colega. E então, esse senhor mandou fazer o inovador e ofereceu ao Clube de Vela da Costa Nova. O inovador, que ainda navega, pronto, foi pago por a PT. Entretanto, aquilo passou um bocado para os chineses e quando estava lá Zé Alvava, não sei o quê, não apareciam documentos, não apareciam nada para darem pastorias a barco, estava na posse da PT. E aquilo passou para os chineses, entretanto eles escrevem para o live, não se tiveram problemas nenhum, responderam logo, sim senhor, vamos já tratar de passar o barco para o vosso nome e tal, e resolveram logo tudo num instante. A Câmara da Matosa, o Tonecas também aparece nessa altura. O barco do Sr. Beroto, Domingos Beroto, teve o nome de Confrade, quando foi comprado pelos Amigos da Ria, e agora chama-se Dança dos Mancos, anda a navegar em Aveiro. Existiram muito mais barcos, eu tenho aqui as matrículas das que pintei. Atenção. Punhas eu lembro-me de ver na tampa da caixa, estavas a pintar e tinhas o nome e a matrícula que tinhas posto. Está aqui. É isso. Claro que há muitos mais, não é? Sim, existiram muitos mais. Eu tinha aqui os que pintei, mas como eu havia mais, houve mais gente a pintar. Pardilhense, Carlos Vilar, Manuel Silva, Doroteia Verónica, José António, Lameirense, Sermar, que era o do. E depois já há aqui umas matrículas também de uns barcos que foram feitos para a Câmara de Aveiro, ofereceu ao Beira-Mar, ao Clube Bela Costa de Aveiro, e outros assim que já desapareceram todos. O São Roque, o Proa 3, o São Roque ainda existe, foi comprado em leilão já um bocado podre para com a documentação construir barcos novos para aquela empresa de Ouracima que está lá em O Falquim, uma série deles, talvez 7 barcos foram para Aveiro. Eu disse não. Bem. Portanto, essa é a mala onde está um bocadinho da tua história. Sim, já tive outra.
mas nunca mais a vi, porque ela caiu à água e amarelo. Uma história curiosa também sobre painéis com Tizeneco. A pintar o barco dele na torreira e ele disse: "Mó Zé Manel, põe-me o Sampaizinho na proa." Eu disse: "Zé, mas há um problema, eu não tenho imagens de Sampaio, você tem que me arranjar uma." "Então onde é que eu vou buscar isso?" "Vai à igreja que o padre tem sempre aquelas estampas para o dia da festa." E eu: "Pronto, lá vou eu." O homem apareceu com o seu chapelinho de coco mais tarde e com uma estampa. Chegou um dia assim, parecia de inverno. Isto foi um dia em que o barco não foi pintado para regatas, foi depois disso que o Zé Rito reparou no Monte Branco. No início que o Zé Rito começou lá a trabalhar. Eu trabalhava no bairro. Aí o homem lá vem com o Sampaiozinho. Ele, entretanto, diz-me: "O padre", eu perguntei ao padre quanto era, e ele, o falecido padre Fidal. E ele disse: "O Sr. José não é nada, mas está a ver aquela caixinha de esmolas lá à frente? Deixa lá qualquer coisinha." E ele disse: "Eu bem passei por a caixa, mas não deixei nada." Pôs-me o Sampaio a estampa em cima da proa, disse: "Pronto, está aqui o Sampaio." Na altura que o pôs a estar a virar costas, veio-me um vento, vum! Sampaio na água. E eu disse: "Ó José, eu não vou lá nada, está frio para caraças." "Então e agora?" "Vai ter que ir à igreja outra vez, ao diabo." "E agora?" Que ele recordou-se daquela deixa na caixinha, ele pôs pela caixinha. Lá foi o Tizeneco. Volta mais tarde a coçar a testa, a levantar o chapéu. "Então, Zé, como é que correu?" Lógico que eu já sabia que ele ia ter corrido muito bem. Desta vez eu perguntei quanto era e ele disse-me: "100 escudos, Sr. José." Por isso é preciso cuidado, andou à procura de uma pedra, pôs a estampa e pedras num pau, o gajo ir embora outra vez. Isso também foi. Portanto, muitas vezes estas situações acontecem. Claro que eu já sabia quando ele voltou à igreja que aquilo não ia correr bem, mas e ele também. Mas na realidade, a primeira vez que ele foi, podia deixar lá qualquer coisinha na caixa. Pronto, o padre aí, sem escudos, até foi um bocado de rapé. Essa é aquela pintura que tu tens de Sampaio em azul que estava no barco da Câmara da Mortosa também? Não, isso já. Essa foi depois. Então, eu estou a falar, esta do barco do Tizeneco, há 20 anos atrás. Para aí. Eu tenho aí em fotos, penso que eu tenho em fotos, mas para aí há 20 anos atrás que eu pintei esse Sampaiozinho. Sei que depois já há uma altura em que a pintura evolui um bocado, porque, como eu digo, apareceram uns vaidosos no bom sentido. Os Ritos, os dois irmãos, eles duravam o barco, a decoração, iam ao pormenorzinho, no dia de concurso de painéis, pegavam um bocadinho de óleo de cedro, passavam no painel e não sei quantos, e começaram a exigir um bocadinho mais, mesmo nos floreados, eles lá, à maneira deles, mas trouxeram coisas engraçadas. Desenhavam umas flores muito coloridas, depois davam um jeitinho, mas ficava bonito e tal, e algumas floreados ainda utilizo hoje, do falecido Fernando Rito, que ele ia para casa e gostava de estar lá a fazer umas flores, e gostava muito de floreado miudinho. Tem beleza, tem muito mais trabalho, mas eu gostava tanto que... E aí há uma evolução um bocado, muito grande mesmo, a nível da beleza e do policromático do painel. Que eles próprios, quando eu estava a trabalhar para eles, e eles: "Olha, eu quero assim." Claro, lógico que eu só cortava nos painéis, que eles por vezes apareciam-me: "Ó Zé Manuel, se me fizesse um painel com um gajo assim e uma gaja assim, pá, isso tem que levar a bolinha vermelha." Não, isso não faço. Porque eles não estavam com as mesmas medidas, era mesmo à grande. Gonçalo Rito. E depois já há aí uma parte também porque é que os painéis históricos começam a desaparecer, porque o próprio Jurim à Beira é que começa a botar os painéis humorísticos, digamos, picantes, que eu nunca chamei aquilo, nem Clara Sarmento aparece com painéis eróticos, não sei onde é que ela foi buscar isso no livro dela. Eu chamo-lhe picantes, pronto, brejeias picantes. Começam a botar esses painéis com em pontuação quase máxima. Os municípios apercebem-se do filão, apercebem-se que os barcos que ganham são os que têm os painéis picantes. Não é o que tem o painel histórico, não é o que tem a Santa Joana, não é o que tem o Camões, são os picantes. E então começa-me a pedir quase tudo painéis picantes, pronto. E aí começa o histórico, é um bocado, eu agora quando pinto barcos para Aveiro para o turismo, eu ponho sempre um histórico e um religioso, até para lembrar o passado, não é? Mas eles, nos barcos que vão ao concurso, isso foi praticamente à vida. Porquê? Porque eles aperceberam-se que
o picante era o que dava a pontuação. Já na altura, houve uma grande pega entre o Jacinto Vieira, o lavadeiro, o pintor, e o mestre Freire da Costa, o lavoura. O barco era novo e o barco novo a bombordo vinha sempre com o sujeito a cavalo. O Jacinto sabia que o Jacinto gostava de ganhar, e o Jacinto sabia que aquele painel que ia cortar pontos, não ia ter grande pontuação. Então não o quis pintar. Não pintar, zangaram-se, não sei quantos, e não pintou. Assim que o Jacinto saiu do estaleiro, o lavoura foi para lá, começou a dar albeiado branco em cima e pintou ele um cavalo que parecia um cão, com sujeito em cima, mas em baixo, mestre. Henrique. Porque já o Jacinto se tinha percebido disso, e depois eu também, muito, porque eu recordo uma vez o Gonçalo Rito, falecido Gonçalo Rito, e então, o tio Gonçalo diz-me, olha, pinta-me o Senhor dos Passos, a Nossa Senhora, o Sampaizinho, achei assim um bocado de santo jamais. O tio Gonçalo, de repente, tão religioso, quando ele gostava de apreciar era as paisagens das meninas. Não, filho, eles vinham a ver, gostam, eles gostam. Os primeiros anos que eu pintei o barco, talvez no segundo ano. Foi no segundo ano. Pintei aquilo. E foi a única vez que eu fui para um concurso de painéis. Nunca mais fui. Há um que ganha, o outro fica meio amoado e eu tento sempre fazer o melhor, ele já põe a responsabilidade em mim de escolher os painéis. Mas depois o júri lá, e então nunca mais fui. Na altura ainda se fazia a corrida à sírga, não sei quantos, e os barcos ficavam no Rocio, que ainda hoje devia ser o lugar deles. Uma vez por ano, aqueles senhores operadores deviam compreender, e a Câmara sobretudo. E então tinha lá um palanque onde estava o júri. Quem era o júri? Na altura até o bispo estava e lá estava. Estava também um senhor que era lá o comandante daquele quartel de infantaria que já está desativado, Jeremias Bandarro, pintor, doutora Ana Maria Lopes, também fazia parte. Eu passo assim por meio do pessoal, com a minha mulher, e o tio Gonçalo está a virar o barco para vir embora. E olha para mim e vem-me e diz, Zé Manuel, filho, olha pá, tantos santinhos e nada, isto é tudo uma cambada de jovens do caralho. E aponta para o palanque, onde estava também o bispo, não sei o quê. Pô, não é só gajas, vamos embora, lá para o camarada. O barco a seguir para as comportas, no ano a seguir. Tio Gonçalo, o que é que vamos pintar? Gajas, só gajas aí, põe gajas aí. E ele foi com o barco carregado de gajas para Aveiro. Primeiro prémio, pintura. Pronto. Porque aí é a questão dos santos, do histórico, do religioso, não sei quantos, que eram usados nos moiceiros, estamos a falar também antes de 25 de abril de 64, não havia esta liberdade toda. O Zé Rito conta que no Monte Branco estava o Jacinto Vieira a pintar, com a ajuda do Zé da Alba, um barco moiceiro. E chegou lá o cabo de mar de Simões e disse, Jacinto, é apagar esse painel. Mas porquê tal? Já te disse, apaga esse painel, senão vais à capitania. E o Jacinto apagou. Eu próprio pintei uma vez um painel, e estamos a falar já no antigo regime, dos nossos tempos, na Associação dos Amigos da Ria. Eu não sabia se a Câmara de Aveiro era PSD, se era PS, não sei quantas, essas coisas. Não. E fiz um painel em que retratava, eu tenho fotos dele, havia um avião que estava a largar marfim, já em queda, parecia um menino negro com uma perna amputada e uma muleta, um monte de diamantes, o Sr. Mário Soares e o Presidente de Angola. E a legenda é meu. Houve um telefonema da Câmara de Aveiro para apagarem o painel. O professor Eloy veio ter comigo para apagar o painel e tal, e disse, eu não apago. Zé Manuel, mas sabe, a política entrar, sabe, não queríamos chatice, apago você, Sr. Eloy. Pintei qualquer coisa que eu não apago. Portanto, a censura ainda continua depois disso. Portanto, pelo que dizes, quer dizer, a variedade que havia de tipos de painéis, os religiosos, os simbólicos, os históricos, tudo isso, desaparece por culpa dos júris que só permeiam e dão dinheiro aos picantes. Sem dúvida. Ainda hoje, porque queres mais um exemplo mais recente desta última regata? Os barcos que ganharam, foi eu que os pintei. E eu costumava sempre fazer uma coisa. E fiz um dia-vílio. Porque eu acho que o moiceiro devia haver um tema profissional que relembre aquilo, qual era a finalidade dele? A apanha de melice. Pronto. E então eu pus lá um barco, a apanha de melice, no dia-vílio. Do outro lado pus um painel picante, que não era muito picante,
tinha pouco, tinha essa imagem até de bucólico, de rural, rapariga e labrador e não sei quantos. E à proa, também picantes não tinham assim muito. Tinham a rapariga, o rapaz, uma a andar num bar, uma regata de bateira à bela, não sei quantos, que dizia para o cãozinho Lulu, segura-te às minhas boias, mas não eram aqueles muito aguerridos. Tive nem premiado foi. Não foi premiado. Pronto. Quais são os 2 barcos premiados? Ou os 3? Os 2, sobretudo. Esses 2. Se tu reparares, 4 painéis eram picantes no primeiro. E no segundo, 4 painéis eram picantes. Mas bem picantes, pelo menos do Marco. Eu disse ao Marco, olha que eu nunca me habilitei tanto assim uma imagem tão arrojada. Opa, põe isso, pronto. E o Marco ganhou, pois painéis. Ganhou. Portanto, o que está a dar é picante. Que era muito explícito até, se reparaste. Vou-te mostrar qual é. Aqui não vê bem, não vês bem. Mas tem a rapariga a mugir. A rapariga está a mugir a vaca e pergunta, não sei porque é que estás com um ar tão feliz. Porque o rapaz tem as calças embaixo do outro lado e pôs ali qualquer coisa que ela confundiu com a teta da vaca. Mas essa coisa está pintada de forma explícita. Pronto, primeiro prémio. Pá. Portanto, a responsabilidade do aparecimento de tantos painéis picantes, tão brejeiros, não sei quantos, é o júri. Porque eu só pinto o que eles me pedem. E eu sei muito bem que todos eles querem ganhar. E se eu for com coisas mais... só picante, mas não muito forte, ou 2... e levar um profissional e um histórico, um religioso, esses nem sequer contam. Isso não tem contação nenhuma. Tu este ano pintaste 4 moliceiros, sim, certo? Sim, para lá. Há uma coisa que, pronto, é uma dúvida minha. Quando se dá os prémios de pintura de moliceiros, deveriam ser considerados primeiro aqueles que eram pintados de novo e depois os que já estavam pintados? Ou, na tua opinião, são todos... Eu acho que sim, sejam pintados ou não? Isto antes era diferente. Vou-te explicar porquê. Na altura do Sr. Jacinto Lavadeiro, que eu só conheci, e o puto, ia vê-lo pintar no bico e fiquei ali horas a olhar e a ver o senhor a pintar. Ele estava a pintar um barco no bico, já morava em Santa Mar. Na altura, até um prémio para o pintor havia. Repara, eu tive a preocupação quando pintei o primeiro barco, levou-me à casa de Jacinto a Santa Amaro, o Sr. António Rebelo, António Papalama, e o filho foi buscar lá a caixa onde o pai tinha os desenhos, que ele, como não dominava muito o desenho, ele fazia o quadriculado e ampliava. Mas depois ele era exímio na perfeição e tudo isso. E então, ele tinha lá vários prémios. Havia sempre um prémio para o pintor, que tinha pintado o barco, ganhou o primeiro painel. E nessa altura, os barcos privilegiados em prémio primeiro era a pintura do ano, que era assim chamado, subsídio de pintura do ano. E também o prémio primeiro era dado, estavam 20 barcos a concurso, só 5 é que tinham sido pintados esse ano. Portanto, os 5 primeiros prémios tinham que ser entre aqueles. Depois é que viriam os outros, não é? Agora não. Agora tem acontecido muito um barco com, dou-te um exemplo, o Zé Rito. O barco está pintado do ano passado, o Zé Rito fica em terceiro. O barco está pintado do ano passado, ele teve que mexer à ré, eu pintei o painel que tu viste eu pintar, foi naquele dia, pronto. O painel que ele me pediu e o Zé Rito fica em terceiro lugar. Ferreira Nunes pintado este ano vai para quarto e o Tiabilho. Pintado este ano não é classificado. Pintado este ano é classificado, pronto. Classificaram um barco pintado há 2 anos, o São Salvador. Então temos 2 problemas em termos de painéis. Eu estou a pensar em voz alta. Primeiro, os motivos são alterados, são por culpa do júri. Segundo... Sim, culpa que é... Culpa pronto, no sentido da classificação que atribuímos. Vamos parar à questão de... Quando tu se tivesses um barco e eu se tivesse um barco, eu também me apercebia do mesmo. Eu apercebia-me que ia lá um painel profissional, um painel histórico, não sei quantos, que era essa. Realmente era a temática dos moliceiros, a maior parte, o histórico, o religioso, o jocoso, o brejeiro, o picante, e depois um outro, não é? Podia ser profissional ou não, podia ser aquilo que nós podemos andar entre patriótico, histórico, religioso, brejeiro, tem uma temática enorme, pinturas. E agora há lá pessoal que escreve, inventa mais algumas que eu nunca conheci, mas pronto. Mas estou habituado aos livros cheios de gralhas e algumas entrevistas comigo a dizerem aquilo que eu não disse nos livros. Mas, se nos apercebêssemos que eu gostava a dar
levavas o barco muito bonito com esse painel e não ganhava nada. Porquê? Porque o outro barco, ia com as fulanas todas e os fulanos e tal, e tirou o primeiro prémio, a partir daí amigo, é uma questão de dinheiro que eles querem. Não, eu também abri, porque alguns deles, nem é muito dinheiro. Mas é fui eu que ganhei. Foi eu que ganhei. É por aí. Então a partir daí amigo, começam. Isto não é novo, isto começa. Vamos andar para trás. Eu falei-te que nos meus primeiros anos, já há 20 e tal anos, que isto começou a acontecer. O barco teve um saltito, acontece esse episódio. Então, depois temos outro problema, será que vale a pena pintar os painéis, porque se eu não pintar posso ganhar na mesma? Portanto, a motivação que havia inicialmente era pintar os painéis, não é? Havia o subsídio para pintar, o subsídio desapareceu. Nos critérios de classificação não entra se é pintado de novo ou não. Se eu ganhei o ano passado, para que é que posso não pintar este ano, porque posso ganhar na mesma? E já há malta que pensa assim, eu não sei seguro. Eu sou o próprio a dizer, por vezes, ainda este ano disse eu não pintes, mano. Não pintes, o teu barco ainda está bom, não pintes. Porquê? Porque eu já vi isto acontecer muitas vezes. E já vi, por exemplo, eu recordo-me, o Rito, o Zé António, que dava sempre lá o óleo de cedro nos painéis. Ele uma vez durante 4 anos andou a tirar prémios com as mesmas pinturas. E ainda há outro golpe que pode ser utilizado, que ultimamente eles estão a pedir. Tu tens este ano um painel, sabes disso, e alteras a legenda. Basta alterar a legenda e chega. Ainda há outro golpe. Pá, não censura a malta, eu acho que a malta está a pensar bem, porque na realidade, ou eles põem regras para isso, ou então, pá, não. Porque é como eu te digo, isto não é novo. Isto não é novo. Mas, também te posso dizer que no tempo do Jacinto, era pintura do ano que se chamava. E eu acho que só o primeiro ano é que aconteceu a tal pintura do ano. A partir daí porquê? Eu ainda sou da altura em que quem organizava a regata, não havia sequer amigos da Ria, estás a ver ali, falaste no ano 89? 80. Pronto. 99? 99. Portanto, eu começo em 90, 9 anos antes. Durante praticamente 7 anos, quem organizou ainda foi, que aí sim havia boa organização, e era só a Câmara de Aveiro por trás, quem lidava com a malta da zona ribeirinha, ou delegava ao Sr. Domingos Beiroto da Vestida, era o Dr. Cunha, a Rota da Luz, que era uma pessoa excepcional. O Dr. Cunha vinha falar que o Domingos Beiroto disse, olha, em tal data temos regata, Domingos. Vai avisando a malta, preparar tudo. O tio Domingos Beiroto corria casa a casa, falava com o Moiceiro e organizava-se a regata. Pronto. Depois, o tio Domingos perguntava, atenção, pinta o barco? Sim. Mas ele ia ver se a cara estava em branco. Porque havia gente já na altura que ia buscar o subsídio, aqui não vou citar nomes, mas já havia dois, e avivavam por cima, é pintura nova, não sei quantos. E o professor Manuel Augusto, amigos da Ria, depois quando eles já eram eles organizados, chegou a ter chatices com um deles, que ele teimava e pelo não se chatear, pronto, subsídio de pintura nova, mas não tinha sido. E ele na altura, o tio Domingos, ia ver realmente se o painel estava em branco. Pronto. Painel em branco, tal, tem subsídio de pintura. E nessa altura, já praticamente, a pintura do ano eu apanhei só 2 anos disso, que privilegiavam os barcos pintados esse ano. Os outros, com pinturas anteriores, eram premiados, se fossem premiados, se houvesse até ao 7º, e houvesse 5 barcos novos pintados, eles eram o 6º e o 7º. Não entravam com os outros. A partir de agora, não gostava muito, questão de incentivo, nas folhas que dão ao júri dizer matrícula tal, pintura do ano, matrícula tal, pintura do ano. Não é? Viam-nos todos, depois viam este, na realidade não está a ser assim. Então, nessa altura em que estás a falar, trouxeste agora para a conversa uma coisa diferente, portanto, nessa altura seria a Rota da Luz a contactar Domingos Beiroto e pagava diretamente aos moliceiros os prémios da Rota da Luz? Não tens ideia? A Rota da Luz pagava diretamente. O dinheiro era entregue ao tio Domingos e ele fazia os pagamentos. Era.
Então, como é que aparecem os amigos da Ria ali pelo meio? Porque os amigos da Ria aparecem a seguir. O Tio Domingos Beiroto, entretanto, a idade avançava, não é? Sabe? Ele já tinha uma idadezinha, assim, um sujeito forte, corte modelo, assim, pesado. E depois aparecem os amigos da Ria, o professor Manuel Augusto começa aí com a questão. O Manuel Augusto, entretanto, em conversações com o turismo, penso eu, ou mesmo também com o Tio Domingos e quantos, começa ele a fazer a organização. Diretamente com a Rota da Luz, porque esta CIA é recente. A CIA tem quantos anos? De aparecer aqui com regatas? 4 anos? 4 anos. Não tem mais. Não tem mais. Foi no último mandato autárquico. 4. É o último mandato, porque tinha sido a Associação Náutica da Torreira, Amigos da Ria, a Associação Náutica da Torreira, e depois aparece a CIRA quando em 2012, depois em 2013, em 2013, 2014 começa a CIRA a organizar. Isto é assim, depois nós temos situações. Eu tenho assistido e tenho dito já a muita gente, cada vez mais aparecem mais pessoas interessadas no Moisés, não sei o quê, como grandes salvadores de Moisés. Mas eu, passado uns tempos, vejo, quando eles conseguiram o que queriam, o material para o livro, ou isto ou aquilo, desaparecem simplesmente, nunca mais os vejo. Posso citar uma, Clara Sarmento, que foi beneficiada até, dei-lhe o contacto com o professor Paulo Ribales, ganhou o prémio de livro de jovens cientistas. O livro tem muitas gralhas, mas tem muita coisa boa. Porquê? Porque era um material que o Paulo Ribales, já velhote, doente, lhe enviou e ela avançou com o livro. Nunca mais ninguém a viu. Editou os 2 livros, Quadros Flutuantes, subsidiados pela Câmara de Aveiro, Baixo da Câmara de Aveiro, depois esse desaparece. Assim como outras pessoas. E depois nós vemos também nos moiceiros grandes gralhas. E depois já outros que vão basear nas gralhas para escrever um livro. A gralha torna-se maior. Dá um exemplo de uma gralha que seja mais flagrante, que tu te lembres, ou que tenha marcado mais. A última gralha do jornal. Tenho um livro do Cenos da Fonseca. As embarcações tiveram berço na laguna? Sim, tenho aqui. Anda para aqui, aqui é disto a ver. Ele diz que no Jornal de Notícias, também o jornal engana-se e fala em 92, mas ele diz que em 82 só havia 2 barcos, no I6, no 82, registados no Porto, em 82, no Porto de Aveiro. Ora, em 82 havia muito mais barcos que agora e que também em 92. Porque a meio dos anos 90 é que se dá aquele boom que eu te falei de aparecimento de embarcações novas. Portanto, tem outras, ele no final ainda tem uma errata, mas algumas delas nem estão na errata. Há muitas gralhas, sobretudo até a nível quando falam na pintura dos Moisés. Por exemplo, Clara Sarmento, parece-me com a questão de painéis eróticos. Onde é que eles estão? Não há painéis eróticos. Não há painéis eróticos. Não há painéis eróticos. E ela cria uma série de novas... Ela cria uma série de categorias, ela cria categorias, e mais categorias, não sei quantas, quando na realidade é engraçado que ela falou comigo só 2 vezes. E depois eu via a falar sobre a pintura dos Moisés, que na altura, não ela pode ter lido muito, mas eu já andava a pintar há uns anos valentes os Moisés. Sempre me interessei por os barcos, como tu vês, não sei quantos e tal, e até por ler antes, tive cuidado quando pintei o primeiro dia, a casa do falecido Jacinto, para ver, mais ou menos inteirar-me. Posso ter cometido alguma gralha ou outra de início, mas sempre, eu acho que não, porque sempre tentei manter as coisas da forma que eram. E depois fui evoluindo dentro do possível, aquilo que pode ser possível. Mas ela teve num colóquio a falar sobre pinturas municipais, que ela falou coisas que eu próprio não sabia que tinham existido. Termos, técnicas, coisas assim. Ela diz que os barcos sempre foram pintados com esmaltes. Não. Tinta de óleo. Tinta de óleo. Eu pintei o último do Lagoa, pintei o último Mestre Agostinho, pintei Felisberto Amadora, António Esteves, Pardaleiro. Pronto, mas ainda conheci vivo o senhor que era o senhor que fazia os barcos, foi o meu avô, que era o avô de Zé Pagós, o senhor José Preguiça, José Miranda. Conheci-o ainda vivo, porque era amigo do neto. Um dia fiz até um retrato dele, fui lá à casa e falei com ele, até lhe perguntei
se eu sabia a origem das pinturas. Nenhum deles me soube dizer. Eles sempre foram pintados. E então o mestre Zé falou-me, eu sempre, mesmo com labor, eu tinha eu a pintar e ele via bicicleta para o Estaleiro de Pardaleiro e ficava ali a falar comigo sobre técnicas e como é que era pintado. Há uma altura que aparecem aqui uns barcos moliceiros feitos por labora, com influência, e há fotografias, uma vez publicaste uma até, com uma influência dos barinos, o próprio floreado e não sei quantos. Porquê é que isso acontece? Não havia quem pintasse barcos. O tio Abelino Marcela de Pardilhó já não pintava, tio de Felisberto Amador. Então há uma necessidade de trazer alguém para pintar barcos. Como o irmão do tio Henrique tinha um estaleiro em Sarrilhos pequenos, o pintor dos barinos chamava-se Zé da Lota. E então ele trouxe-o cá para pintar 2 moliceiros. O Zé da Lota pinta 2 moliceiros com floreado, tipicamente ribatejano, não sei quantos, bonitos, mas fugia um bocadinho. Daí, as pessoas olharem para aquela fotografia e dizem, pá, não sei quantos, depois foram pintados por Zé da Lota, pintor de barinos, que também lhe fez 2 quadros que ficaram lá na tasca dele, ao lado do estaleiro. A esposa tinha a tasca, tinha a Alcina, e tem lá 2 com campinos e touros, não sei quantos. E o Zé da Lota vem pintar cá 2 barcos numa altura em que havia ali uma necessidade, não havia que pintasse. Porque em Pardilhó também havia o tio Abelino Marcelo a pintar, e o próprio Farelo, que se poderia considerar o mais genuíno dos pintores. Porquê? Os gestos ortográficos não eram propositados, eram mesmo, porque o Farelo pouca instrução teve, e depois era aquela pintura, como o barco moliceiro agora demora 7 dias a pintar, na altura era pintado num dia praticamente. As olhos eram mais rápidas, depois não havia cá a florzinha, o sombreado era meio sombreado, eram pequenos tracinhos que eram postos, agora é que está ali com cuidado máximo, não sei quantos. Os primeiros planos que há registros deles a pintar moliceiros são no Museu de Ilha, são os suecos da banca, que acho que ainda lá está, a tasquita deles ainda existe. Os suecos faziam cangas, jugos, também, e vinham pintar os barcos ao estaleiro. Mas todos os barcos saíam da mesma forma, que era comboio à proa num painel, peixeira e a ré, comboio e peixeira, porque eles viviam perto de uma estação de comboio, lá, a Tasquinha, e era aquela pintura, estava pintado, mas se reparares, a pintura dos barcos, na altura era muito mais simplificada. Mais simplificada, por exemplo, não havia aquele pormenor todo. A própria cara branca do barco, que é isto, esta cara branca, isto não existia. Isto é a intervenção do Jacinto. O Jacinto ainda fez uma outra. O Jacinto, um barco moliceiro, se tiver, que eu faço sempre assim, linha direita no painel, galgado ao fundo do barco. O Jacinto, depois, no painel, inclinava o painel ligeiramente, de ré para a proa, de forma descendente, para dar a ideia que a proa que estava arrebitada, e dava a ideia ao mesmo tempo que o barco parecia carregado, mas mais elegante porque a proa ficava arrebitada. Posso mostrar aqui de novo? Em foto. O Gonçalves, eu estou curioso quando vi isto, mas o Gonçalves depois explicou-me que era ele fazia por isso e ele gostava muito, que ele pintava os barcos do Gonçalo. Isto é pintura de Jacinto. Repara na ré, painel de ré levantado. E a cara branca é a intervenção de Jacinto Lavadeiro. Que tem aí o painel do moliceiro. Era assim. Não tinha prolongamento de caras, era pés de louro e não havia essas caras brancas. Depois nessa cara branca começa a aparecer praticamente como o Gonçalves chamava a marca da casa. Ou o escudo português, ou outros, como o Alfredo Rebelo, tinham as cores da bandeira nacional. Um outro barco, que o senhor tinha sido imigrante em França e volta, tinham as cores da bandeira de França. Portanto, começa a haver aí já umas alterações. Portanto, alterações que se vão mantendo, não é? O molde, o escudo. Este é o molde que é utilizado para ser mais rápido, portanto, para fazer o escudo. Já agora, também tenho aqui. Este pauzito é o que tem as medidas. Eu chamo-lhe pau de pontos. Isso é o pau de pontos da pintura? O construtor é que tem um pau de pontos. Eu tenho um birote. Um birote, chama-se birote.
onde eu tenho as alturas, altura de painel de proa, comprimento de painel de proa, comprimento de painel de ré. É um pó de pontos. Ao fim e ao cabo. As legendas aqui assim, e a largura dele é a largura do friso azul. Está bem. É muito mais rápido. Não, ao fim e ao cabo é um painel. Eu não conheço, se falamos sempre nos pau de pontos dos mestres construtores. É um pau de pontos, mas ao fim e ao cabo o pintor também. É porque é mais rápido. É mais rápido. Como tu vês, tem ali também a largura do friso azul. Depois, a única coisa depois que serve é o compasso. Tem aí o compasso em cima, como podes ver, que levanta perpendicular para o painel de ré e para o painel de proa. Depois, a altura do painel de proa mantém-se. A de ré é conforme, porque eles têm a fêmea, normalmente arrisca-se à fêmea, a parte base do painel, é arriscada na fêmea. Mas já há construtores que têm a fêmea mais alta, a fêmea mais baixa. O que é a fêmea? Para quem não sabe. A fêmea é aquela peça em ferro que tem uma argola, daí chamar-lhe fêmea, não é? Que são duas peças, uma que está à ré, na roda de ré em cima, e outra que está em baixo, onde vão entrar depois os machos do leme, que são duas peças em ferro que entram ali dentro para se poder coordenar o leme. E a fêmea de baixo é que marca a altura do painel, mas em alguns barcos já não dá. Então o que é que se faz? Agora recorremos à fita de papel, vira o chaco virote, prende-se um à proa, o outro à ré, aguenta ali, vê se está direito, para ele ao fundo e risca. É por aí. Ora, se nós continuarmos, portanto, já falámos dos mestres pintores, das técnicas de pintura, podemos falar, o que é que te apetece falar? O que é que te apetece falar? Havia tanta coisa que quem, não é ser revolucionário, mas eu quando estou com ele, vejo eles a pintar os barcos, eu vejo as alegrias, como já viste muitas também. Vejo as alegrias, as tristezas deles, tudo, uma série de coisas e sobretudo a falta de apoios. Porque há deles que são pessoas que estão bem estruturadas nesse aspecto. Vou citar um, Zé Rebesso. Zé Rebesso é um senhor que trabalhou, está reformado do Canadá e não sei quantos, a paixão dele é o barco. E ele, se precisar, se aquele tiver um problema de fazer um novo, na mesma altura está a fazer um novo, não sei o quê, não tem problemas em questão monetária. Mas há outra rapaziada que, os mais jovens sobretudo, que para aguentarem um bicho daqueles, que toda a gente gosta de fotografar, que serve de arremesso para tudo, para logotipos de empresas, para isto, para mais alguma coisa, para não sei quantos, dá nome a uma terra. Bem, nunca teve moiceiros. Os barcos lá eram os mercantéis. No entanto, o que eles lá têm, os moiceiros, são daqui. E são aquilo que chama as pessoas. Porque eles, quando estiverem lá mercanteiros só a navegar, não vai ter a mesma beleza. E todos eles estão a avançar para os mercanteiros por questão de lotação. Outra coisa também são as autoridades. Diz que, por questão de lotação, a lotação do mercantel é maior que a do moliceiro. Sim, eles estão a autorizar no moliceiro só 12 pessoas a navegar em águas largas cá fora. 12 pessoas num barco moliceiro para navegar cá fora dos canais, na rio, não é? E o mercantil, salvo erro, 32, porque tem mais pontal, tem mais altura de bordo, eles vão por aí. Porque na realidade, para os senhores, sei quem está a gerir, se é Portugal, se é a Marinha, se as leis vêm de Bruxelas. Quando lhe apresentam lá um barco com 15 metros, para essa gente aquilo é maior que uma traineira. Porque eles nem sabem o que é. Se a embarcação fosse tornada histórica e de interesse nacional, até internacional, seria outra forma de ver as coisas. Por exemplo, eles tiveram que tirar uma carta, o Zé Rebesso teve que tirar uma carta, um homem que sempre trabalhou na ria, desde pequenino, conhece os seus palmos, teve que tirar uma carta para conduzir um moiceiro. O homem teve que pagar a carta para poder continuar com o moiceiro dele. Não vais brincar, então metam-me aí um grande pelejador à rede do moiceiro, quer ver o que é que ele faz. E depois o conhecimento que ele tem, ele nesta regata, ele disse no Monte Branco, chamou o engenheiro Daniel e disse: Daniel, olha, que passando a pousada, à vela não chega nenhum aveiro. Foi certinho. Conhecem a ria, sabem navegar, ainda obrigam as pessoas a tirar cartas para pegar numa coisa que... Eu não percebo. Não. Toda a gente usa o barco, eu já falei tanto sobre isto que tenho gostado. Toda a gente usa o barco para isto, para aquilo outro, não sei o quê. Quando interessa, porque depois mantendo para o canto ele fica na borda. Não é? Já não há apoio ao gajo do barco, já nem querem saber do barco, não é? É só quando dá jeito. Mas ninguém se preocupa
em que pá, haja incentivos para aparecerem mais, porque para é assim, aparece um novo, vai outro para a beira. Este ano veio um barco à água nova e foi um barco para a beira. Isto faz-me lembrar aquele escritor que dizia que este é um país onde todos enchem a barriga de Camões e Camões morreu de fome, não é? É verdade, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. No outro dia dizia-me o Zé Pedro, o neto Zé Rito, que é de facto um amante dos moliceiros, que fazia um moliceiro, não havia problemas em fazer, mas depois não havia meios para o manter. Os financiamentos, os apoios são quase nulos. Se houvesse apoios, ele fazia um moliceiro. Fazia. O puto é apaixonado, o puto é bom. O puto já anda à rede do moliceiro. Ele, se calhar, com 12 anos, já andava à rede do barco. Ele quase ganhou uma regata, não é? Quase ganhou uma regata. Qual seria a experiência, o razoável de um subsídio anual para manter um moliceiro? Razoável que permitisse uma pessoa, já não falo no investimento, que são 15 mil, entre 15 mil a 16 mil euros, um moliceiro novo, para ele poder manter 3 mil euros, é razoável, é pouco? 2.500 euros. Não tinha o barco. Porque, como eu disse, nem todos os anos é necessária uma intervenção de madeiras forte. E 2.500 euros, gastavam 1.000 euros, pronto, ou 1.000 e tal euros, mas ficaria sempre com 1.000 euros de lado. 2 anos, 2.000 euros. Opa, mesmo que houvesse ali uma, estás a perceber, uma coisa, já dava. Já havia um fundo de maneio. Um fundo de maneio para poder mexer, para poder ter dinheiro para o barco. E se corresse tudo bem, tratassem bem do barco, eu te vejo aí barcos maltratados. Maltratados. Chove de inverno e os pneus estão a boiar, mas é engraçado que esse barco até não é de nenhum particular. E está tudo podre. Chove, nem se abre a proa, pneus a boiar, água doce, não sei quantos. Epá, e ele vai estragar muito mais rápido. Se houver um cuidado, tinha vir o carteirista, que anda sempre ao todo barco, não é? Aquele barco até hoje poucas intervenções teve de madeiras. Repara. Mas ele também passa o tempo a cuidar dele, a pôr óleo, pôr gasóleo, pôr petróleo e não sei quantos. Aí dava, e havia um incentivo, porque na realidade o miúdo tem razão. Portanto, ele põe agora um barco à água, para já o barco, o Marco tem hipótese, o mestre Lisberto Amador tem hipótese, chega ao fim da época das regatas, pega no barquinho e mete-o no armazém. Pá, não. Agora o barco fora, o que é que vai acontecer? É sempre que chove, sempre que dá um bocado de vento de inverno, há que ir ao barco escoar, há que ver se está bem amarrado, que é mesmo assim. A preocupação com o barco. Zé Revesso vai ao Canadá todos os anos, fica cá o Timanel, tem que andar a tomar conta do barco, tem que escoar, tem que não sei quanto e tal. E depois é o trabalho que o barco dá. O trabalho que o barco dá. E agora repara uma coisa também. Zé está reformado, o Tivilho está reformado. Mas o Zé Pedro não está reformado, é um jovem agora, que tem a vida para frente. 19 anos. 19 anos. Ora, o Zé Pedro tem um barco, mas de repente não sabe as voltas que dá, tem que ir trabalhar para algum lado, tem que ficar alguém a tratar do barco. Ou tem que arranjar um armazém onde pôr o barco. Epá, não é, são 15 metros e tal de comprimento, não é brinquedo nenhum, é uma coisa espetacular, é um barco que tu gostas muito daquilo, mas quando quiseres ir dar uma volta com ele, volta, porque gostas de navegar dele, a mesma coisa que gostar de carros ou de motos, não sei o quê, não podes ir sozinho, um barco de 15 metros. Tens que ir com outra pessoa que goste, ou tens que lhe pagar para te ajudar a puxar a vela, para ir a controlar as tostes e tudo isso. Não é um brinquedo. E é aí que eles têm que ver, porque eles, o subsídio que estava no ano passado, para dividir 3 homens em regata, os prejuízos do barco, o barco pode ter. Hein? Eu estou a falar em extra regata, extra prémios de regata, num subsídio fixo. Pronto, eu tive uma ideia uma vez e cheguei até a tratar disso. Nós temos fábricas em Estarreja. Também temos aqui no Mortosa, mas fábricas muito fortes em Estarreja como todas. Eu próprio, num jantar do Centro Recreativo de Estarreja, no aniversário do Centro Recreativo, eu estou lá há 20 anos lá com a pintura, no ateliê, estavam lá 3 representantes das fábricas, que são mecenas, também ajudam o centro, foram convidados. E eu falei, pá, pronto, não era muito. Na Falca, cada barco representava uma fábrica. Só na Falca, pintado ali. Só na Falca.
Eu falei em 2.500 euros e há um diretor de uma delas que me diz assim: Rei, quem é que costuma ganhar? Eu, esse dou mais. E o outro disse: não, pá, isso tínhamos que ir aí a uma outra brincadeira, que era um sorteio, não sei quantos, mas todos eles estavam receptivos. E ainda me lembrei de ligar para um amigo que está no grupo da Comur. O grupo tem a Comur. Pedro, o rapaz de Sarrafo. Olha, precisamente o rapaz está a explorar o hotel-restaurante desse grupo, do Benfica, lá no estádio do Benfica. Pedro Bolinha. Pedro, estavas interessado? Claro, Zé, claro. Eu chutei 2.500 euros. Depois eu falei com alguém aqui ligado ao nosso hotel local e disse: a malta de cerveja aqui. No entanto, era uma forma aí de garantir um dinheirito que ao fim de uns anos o barco precisava de uma grande reparação ou de um barco novo. Havia dinheiro para um barco novo. E iam aparecer mais barcos. Conta às fábricas, não é preciso contá-las todas, que algumas até podiam dizer que não. Mas engraçado, nesse jantar, 3 estavam logo receptivos. Era formar uma associaçãozinha para poder receber o subsídio e vamos andar para a frente. Formar uma associação dos moliceiros, não é? Sim. Formar uma associação, até porque havia depois uma questão de passar os recibos, mas era uma associação que eu gostava de ser preciso. E tu viste agora. A rapaziada juntou-se numa reunião, pela primeira vez, e as coisas funcionaram. Pronto. Que é mesmo assim. Vamos àquela pergunta difícil. Há futuro para os moliceiros na Ria, se nós quisermos, ou estão condenados, mesmo que nós queiramos? Não, eu acho que... Porque nós temos que ver uma coisa também aí. Repara nos moliceiros, quantos foram? 10 grandes. 10 grandes. Contando com 2 que vieram daquele lado. Porque há uma senhora, a Maria Emília Prado e Castro, que lá ainda tem mais uma questão, que é, aqui ninguém paga o cais, mas ela está no Jardim Odinu e ela paga o cais de barco dela. E a senhora Maria Emília, quando Miguel Matias quis vender o barco, que já ia para a beira, para os canais, a senhora Maria Emília ficou com o barco porque não queria ver ali um barco, naquele ancorador. E gostava de barco, então a senhora Emília ficou com o barco. Com o barco e com a despesa que o barco dá, não é? Pronto. E temos o que já esteve parado muito tempo, a tal história da Portugal Telecom, temos o inovador, que veio daquele lado, deste lado 8. Agora vamos ver as idades dos jarrais. Não é dos barqueiros, dos jarrais. Tivírio carteirista, ninguém é eterno. 81, não é? Zé Rebesso? 78. Pronto. 2 pessoas que por muito gostem, que adoram, que são temos de dar o mérito àquelas 2 pessoas que são extraordinárias e adoram os barcos, o Tia Bílio, o Zé. Mas daqui a uns anos, tudo acontece, serão menos 2. Não é? Marco Silva, jovem. Zé Rito, pronto. Lisberto Amador. O Alfredo Minto, desculpa, o José Rebelo, jovem. Portanto, contamos aqui 4. Agora, Ferreira Nunes, 5. Eles estão a crescer. Não é como a calinada que o Semos da Fonseca manda no livro dele, mas qualquer dia o gajo está mesmo a chegar aos 2. Não é? Estamos mesmo a chegar aos 2. Isso é que é preocupante. É que se não houver, por exemplo, o Zé Pedro, ele tinha dinheiro para o barco e tem, que ele não disse, mas morreu. Mas o Pedro está a pensar 2 vezes. É que se não houver apoios mesmo, eles acabam. Depois o moiceiro é como a história das baleias. Como a música diz. O moiceiro vai ser bom quando olharmos para uma tela, vê-lo a navegar, quando olharmos para uma fotografia, como a realista é, como eu tenho ali, por exemplo, o Zé Rico, aí nós olhamos e é essa a memória que vamos ter. Porque não vale a pena ir à Aveiro. Vamos à Aveiro ver o quê? Aquilo é giro, aquilo deu um ali do turismo gigante. Eu próprio já naveguei no barco por dentro do canal e nós olhamos para cima e vemos a cidade como nunca tínhamos visto. Pronto, e é um bocado por aí. Mas não temos ali o moiceiro real. Não temos. Não temos aquele moiceiro a navegar à vela que... Pronto, que assim, isso vai passar depois a haver em vídeo, em documentário, em fotografia, não sei quantos. Porque na realidade... E está condenado. Está condenado se não houver intervenção das pessoas de direito, não é? Que têm direito e a obrigação de o fazer. Porque dizer que, por exemplo, na Mortosa somos a pátria do moiceiro também, a Câmara de Mortosa tem um barco moiceiro.
Sim, senhor. Ao bar também poderia ter um. Eu sei a ria, não é? Ao bar podia ter também um barco municipal para entrar em regata. Até esta reja poderia ter um. Tem canais agora que chegam aqui à ria e não sei quantos, pá. Tinha que haver assim uma injeção, e não só, também de incentivo. Eu recordo que a Câmara de Ovar, há uns anos, o Lameirense e o António Barreto, tinha 2 barcos, tinham subsídio da Câmara anual, da Câmara de Ovar. E o pequenito do Timanel também tinha subsídio. O Tizé Aneco, que era um senhor sempre que vivasse, percebeu-se disso e levou o barco dele do dinheiro para o bar, para o torrão. Para quê? Para também receber o subsídio. Mas a Câmara de Ovar, todos os anos dá. Não venham com histórias. Podem dar, porque eles estão condenados. O município está condenado, eu falo na classe etária, muito bem, mas são 2 barcos. Eu tinha Bíblia e tenho o barco dele lá dentro. Mas há de facto uma camada de jovens, eu quando vejo ali, falo no Zé Pedro, mas podia se calhar falar no Rui. O Russo, o Índio, também, que é camarada do Zé Rebelo, mas que é mais novo. Há potencial humano, não é? Há jovens que gostariam de ter um moliceiro, mas... O Manel Balas, que nunca ninguém lhe deu uma palmada nas costas assim, pá, obrigado por isto, viveu para os moliceiros. E foi um dos que viu uma vez no concurso, há 2 ou 3 anos... Quem é que paga ao pintor? Esse célebre que muito me ri, eu quando o Zé me contou, coitado, pintou o barco, foram poucos pintados nesse ano, e ele nem premiado foi. E é quando ele pergunta, e agora, quem é que paga ao pintor? Não é? Porque o Manel, eu tenho noção de quando lhe gostaram, porque era eu que pintava os barcos, e éramos muito amigos, quanto é que ele gastou em barcos moliceiros? Eu tenho noção. E não foi tão pouco como isso. Nunca ninguém bateu nas coisas assim, pá, obrigado Manuel porque faço para o Rio. E ele fazia, chegou a ter 3 barcos ainda. É isso. No entanto, não. E hoje está o último barco dele, está à espera. Está a agonizar ali. E vai para a beira aquilo. O barco já está. Chegou a uma situação de está muito degradado, precisa de grande intervenção, mas tem a documentação que vale muito. E enquanto nós estivemos a conversar sobre painéis de moliceiros, tu estás a pintar um painel de azulejos com moliceiros. Essa é uma atividade que tu também tens, que é divulgação do moliceiro através de painéis. Isto é uma encomenda que eu já devia ter feito e atrasei por causa dos moliceiros. Pronto, lá a senhora teve paciência e tem uma particularidade, porque ela quer o moliceiro que eu estou a utilizar como modelo até o Doroteia Verónica, que ela gostou da imagem. Há aqui uma gaivota, porque foi imigrante, a senhora de imigrante, esse casal, e em pequena, o pai era pescador e tinha uma gaivota em casa, que eles cortavam-lhe a ponta das asas e a gaivota andava ali como fosse um cãozinho, também quer uma gaivota no painel, e uma bateira e um pescador, que vai levar aqui depois a matrícula da bateira do pai dela. Portanto, é um painel personalizado, pronto, de azulejos de alto fogo, que será depois para entregar. Então, o homem dos painéis dos moliceiros não ganha só a vida a pintar painéis. Não, nem dava para isso. É isso. Em termos só para termos uma ideia, aquilo que a receita que tens com pinturas de moliceiros, o que é que representa na tua receita anual? Muito pouca coisa. Eu posso dizer muito pouca coisa, por exemplo, porque eu depois durante o ano faço outras coisas, faço a parte de peças de esferovite, escultura em esferovite, faço também quadros, emendas a óleo, retratos, paisagens, muitos moliceiros, assim, muitos barcos moliceiros. E faço uma série de coisas, como eu disse, faço os carros alegóricos do Carnaval de Sarreja, não só, quer dizer, é por aí. Os moliceiros, eu costumo dizer, é a altura em que eu vou para as termas. Que é quando eu, as poucas hipóteses, porque o ambiente aqui, como estás a ver, também é um bocadinho pesado, a nível de respiração por causa do pó do azulejo, e eu ali respirar puro, e estamos à vontade, tanto quando há sol, mas porque na realidade o resto do ano é trabalhar com químicos, com tintas, mesmo com máscaras é sempre complicado. Os moliceiros a nível de volume de trabalho, posso dizer, eu pintei este ano, tirando estes 4 da regata, pintei mais 2.
6 e um de chábega, mas o de chábega pouca decoração tem, como sabes. Muito pouco. De chábega é pouca decoração. Porque o mestre faz toda a pintura, só vou lá fazer a pintadores do Marco também. Tem lá a Nossa Senhora, neste caso era o Zé Murta e o Sampaio, o Zé Murta e o Sampaio, pronto, é um bocado por aí. Mas não, o volume é muito mais a paixão do que propriamente o coisa. Eu fui ver a regata e disse ao Ricardo Cardoso: "Peixe, não há vento, eu tenho que ir embora, tinha que fazer aqui e tal." Mas depois o Ricardo disse: "Eu vou só até ali à pousada." Eu disse: "Está bem, olha, eu também vou." Depois ir embora. Depois comecei a dizer ao Ricardo: "Vai um bocadinho lá à frente, pá. Mais um bocadinho, temos lá até aquilo acabar." Cheguei às 7 a casa, se a gente pensa. Não. Porque vive-se um bocado aquilo. Aliás, até porque nós, a maior parte das vezes, a falar, eu estou a pintar o barco, e o dono do barco, o Zé Rebesso, o Marco, o Zé Rito, vamos ali falando sobre, claro que eu sou fiel confessor, mas não posso de um para o outro dizer: "Olha, porque o outro vai fazer assim ou assado." E eles vão lá explicando as táticas. Então o Zé Rito já está a controlar que vai fazer assim, vai fazer assado. Eu Zé Rebesso falar, o Marco também é reservado, mas lá me vai contando coisas de outras regatas e como é que conseguiu passar, como é que não conseguiu passar, não sei quanto. E nota-se a emoção que eles têm por aquilo. Eles, recordo-me este ano, estavam à espera da largada, que não sei porque é que tarda sempre tanto, os barcos são todos preparados para... Epá, e o rapaz, o neto Zé Rito, Zé Pedro, dizia-me, deitado em cima da proa: "O que mais me lixa é este tempo de espera, pá, enerva-me." O Zé Rito nervoso também à réplica. Aquele tempo de espera é quase de cortar a faca. Todos eles estavam nervosos. O próprio Marco já levantava a mão: "Larga essa trampa, pá, dá o sinal", não sei quanto. Aquele tempo de espera em que eles estão ali para a largada, enerva-os. Porque eles começam a ver que há um que já anda ali às voltas, que se a largada ele sai logo, o outro ainda está parado, para onde é que eu vou sair? E é complicado. Mas não, pá, não... É como eu te digo, isto não... Sem haver apoio mesmo a sério, não podem continuar a contar com a boa vontade deles. Eles têm a boa vontade, mas depois também falta algum. Os tempos não estão bons mais para pegarem 20 mil euros, pôs 20 mil euros, atenção, 20 mil euros, mas depois já fazer uma vela. E sabes que um liceiro não é só com uma vela. Tem duas. Eles têm que ter duas no mínimo, até deviam ter três. A grande, para pouco vento, a média e o traquete, para muito vento. Portanto, 3 velas. Comprado em segunda mão, por menos de 500 euros nas compras. Serão mais 1.200 a 1.500 euros para velas. Não é? Portanto, ou há apoios ou não há moliceiros daqui a meia dúzia. E não passam muitos anos, se calhar não. Eu julgo que não. Eu julgo que não vão passar muitos anos, até por, falei, na classe etária de alguns arraios, e depois também por desmoralizar, porque já me disseram, não é? Já me disseram, pelo menos 2 proprietários, quando se formos só 4 ou 5 não vai ter graça nenhuma a correr. E não tem. 4 ou 5 barcos, eles... Pá, não... Outra coisa que deviam fazer sobre as réplicas. Eu acho que estão a ser muito bem pagos em relação aos grandes. Porque um plano vai sozinho num barco, numa réplica, num barquinho pequeno, e leva o barco sozinho, não são precisos mais 2. E eles estão com pouca diferença de subsídios maiores. E que não venham com histórias que a manutenção de um barco pequeno não é a manutenção de um barco grande. Não, isso não nem pensar. E depois, eu simplesmente não gosto, é porque é quase como se está a passar em Aveiro. Não gosto, porque ou temos moliceiros ou temos imitações. A velocidade deles é quase nula. De uma réplica, não é? Em relação a um barco grande. Um barco grande aquilo é imponente. É um senhor, eu uma vez tive o prazer de conhecer o professor Cláudio Rivaldi, professor de Antropologia da Universidade de Toulouse. Veio cá com o Rafael Requena, uma equipa da Universidade. Andei com eles uma semana na pintura de um barco, para eles acompanharem, entrevista, não sei quantos e tal. Fizeram um trabalho para a Universidade de Toulouse. E tive o prazer de conhecer esse senhor, que trazia também com ele um outro professor que adorava vela. E ele, quando viu o Moliceiro a navegar, ficou de boca aberta e disse como é que era possível aquilo atingir tanta velocidade ao navegar só sobre um quinado. E era comigo, um sujeito da Bretanha.
primo da Bretanha que também gostava de vela e tinha barco, não sei quantos, ele ficou a boca aberta. Para além da beleza do barco, como é que era possível atingir aquela velocidade? O que é certo é que, na realidade, as réplicas não atingem essa velocidade, as réplicas não têm essa beleza, não sei, parece que encolheram. E depois as réplicas, se reparares, ao encolher, para terem estabilidade, têm que alargar. Perdem a elegância. Perdem a elegância toda. É um bocado por aí. Se quisesses, se fosse para terminar agora, o que é que tu gostavas de deixar como mensagem depois de contar a tua vida, de falar depois de tantos anos com os moliceiros, o que é que tu gostavas de lhe dizer? Opa, se calhar eu gostava era que realmente as certas entidades, de toda essa gente que pode fazer alguma coisa, sobretudo, não se lembrarem só os barcos, todos os barcos, não estou a falar em Aveiro, a Mortosa, Portugal, só na altura das regatas. Eles estão lá todo o ano. E eles não são coisinhas que se ligam e desligam. Aquilo está ali tudo antes, a manutenção, aquilo está exposto ao tempo. Aquilo está a fazer um favor à terra e ao país, porque, para a foto, eu vejo no Face, as pessoas fotografam, as pessoas gostam, dá imagens espetaculares. Vemos nas regatas a quantidade de fotógrafos, sabes melhor que ninguém, que as vêm ver, não é? Também o fotografas, e muitas vezes, e bem. Agora, que houvesse um incentivo. Porque há vontade. O neto Zé Rito. E não só. Há mais putos com vontade. Esse russo era um que, se houvesse apoios, ele fazia. Por exemplo, tivemos o Zé Rebelo, um rapaz corajoso, que foi para a frente com a construção de um barco. O Marco Silva também. Mas, por exemplo, o Marco, aquele é um habilidoso, é um craque mesmo, ele pega numa coisa e faz. Fez o dele. A mão de obra já não conta, é o material. Mas Zé Rebelo, 20 mil para a frente. É um jovem, que são 20 mil. Quando é que ele vai rentabilizar o valor daquele barco? Eles fazem uns passeizinhos. Mas não vai. Não vai. E depois também deveriam autorizar capitanias, não sei quantos, aqueles que pudessem fazer mais uns passeizitos, foram. Não venham com histórias. Eu fui traçador planificador nos Celeiro São Jacinto. E sei muito bem, sei quem faz, esses novos moliceiros estão frente, o plano geométrico é feito por meu encarregado, Augusto Melo, estavam a dizer. Eu sei muito bem o que é o pontal, e não sei quantos, onde é que há sobrecarga, não sei. Não acredito como é que eles medem o pontal ao bordo. E daí é que são feitas as contas para a lotação. Devido à altura do bordo, o mercantil é mais alto, pode levar mais, não é? Sim, senhora. E as falcas estão lá a fazer o quê? As falcas são fixas com cunhas para a regata. Eles não saem de lá. Portanto, era medido de fundo à altura da falca. E isto obedecia-se pontal. Porque, minha mãe dizia, meu pai, meu avô, barcos que vinham de Salgueiro de outros lados, carregados com 50 e tal pessoas, no Liceu para o Sampaio, e apanhavam mau tempo. Nunca se ouviu falar de um acidente grave. Nunca se ouviu falar de um acidente grave, morrer de gente aí na ria, não sei quantos, caiu um barco carregado. E eles aguentavam mau tempo. Porque se reparares agora, no tempo está um bocado mudado. Mas no Sampaio chuvisca sempre ao fim da tarde e levanta vento. No último dia. Era o dia de regressar. Eu, miúdo, lembro-me do pessoal da Gafanha Baixa, com carros de mão, que eu via tudo, iam colchões, eu não sei o quê, tinha famílias inteiras, vela no barco, dormiam lá. Os barcos iam carregados de gente. Ora, 12 pessoas para um moliceiro, quando ele leva com 3,5 toneladas de molice em cima e ao fundo. Aguenta 5, não é? Bem. E o mercantil, passando à frição, vai às 12, 13. Isto já não vai lá com paninhos quentes, como dizia o outro. Tem que. Não é só continuar a slogans e o barco. Não sei o quê, o barco Liceu, para baixo, para cima, não sei quanto. Na realidade, está condenado. Já Bilar há muito tempo escreveu o barco Liceu com o futuro. Sou Já Bilar. O futuro. O que é certo é que, lendo aquele livro, o senhor não falha muito nas previsões dele. Porque isto é, como eu digo, em 90 houve aí aquele boom do aparecimento de mais barcos. Isto também depois também vai haver um bocado com a conjuntura. Nos anos 90, se reparares, a economia não era esta agora.
Estava em crescimento. Crescimento. Estava em crescimento e pronto, e as pessoas, lembro-me do Ritos, dessa malta do Reinaldo Belo, do António Berete, do Lameirense. Era outra coisa, a partir daí. Agora, nesta conjuntura, pá, tem que haver apoios. Mas já há apoios para tanta coisa, pá. Há apoios para tanta coisa. Isso, pá, eu gostava muito. Olha, eu vou-te falar de outra coisa. A Cháuga. Haver lá uma companhia que trabalhasse com uma junta de bois. Subsidiada, claro. O modo hoje. Mas com subsídio. Eu estava na exposição na Torreira, há uns anos. Já os bois, João da Calada não trabalhava. Desde 2001. Pronto. Chegou lá. O turismo estava fechado. Chegou lá um casal de franceses e eu, francês. Fez quase nada, mas entendia-se. Entendia, mas falar tinha mais dificuldades. Depois eles começaram a falar inglês e já nos enrasquei. Que tínhamos lá um folheto do turismo, a arte de Cháuga na Torreira e a imagem dos bois a puxar a rede. Então eles queriam saber a que horas é que os bois iam trabalhar no mar. Disse, mas senhora, mas onde trabalham? Não, está aqui. Não trabalho. Não, mas está aqui. Pois, mas não trabalho. Mas eu pergunto lá em cima. Que eles vinham e não estavam sequer na Mortosa. Encontraram o folheto em Aveiro, ou não sei quantos. E depois tinha lá também, falava sobre a Mortosa, a Praia da Torreira, não sei o quê. Eles vinham de propósito para ver. Qualquer dia acontece isso com os moliceiros, é? De certeza. De certeza. Porque as imagens vão continuar a ser usadas. As imagens vão continuar a ser usadas. E vais ver que, para publicitar até aquilo lá em Aveiro, vão usar imagens dessas também. E, no entanto, os moliceiros nem sequer vão existir, infelizmente. Enfim, fica a mensagem, não é? Ou há subsídio, ou não há moliceiros. Epá, eles têm que fazer... Por exemplo, eu nunca fui muito apologista do subsídio, mas nestes casos deve haver. Porquê? Porque eles prestam um serviço. Prestam um serviço, não é? Ao turismo. Mas também haver da parte da capitania, pá, mais liberdade para que eles pudessem fazer um passeiozinho, um concurso de pesca, uma coisa assim, que não pode. Não pode. Quando fazem algum em açucapo, isso sempre mesmo. Vês? Aqui, empresa do Ricardo Cardoso, Terra d'Água, contratou 2 barcos para fazer um passeio. Empresa por trás, seguros, tudo, mais alguma coisa, tudo certinho. E entraram em Aveiro. Primeiro não tem onde encostar, tirando o canal de Fonte Nova. Mas entraram com os barcos em Aveiro. E lá um operador turístico, foi o Varela, que é um sujeito de porreiraço. Podem encostar aqui, não sei quantos. Mas já de saída, quando iam a sair as comportas, estava o barco da Marinha já. A pedir as documentações, tudo, e não sei quantos. E depois o marinheiro disse ao proprietário do barco: pá, nós tivemos que ficar. Então, mas quem é que acusou? Foi malta ali de dentro. Os operadores turísticos. Viram entrar lá 2 barcos com pessoas daqui, particulares. Tiveram comigo as medidas. Foi logo chamar a Marinha. Portanto, pá. E já foram mal recebidos. O ano passado, pelo menos um barco foi mal recebido lá para a malta dos passeios. Não para os proprietários, mas sim para alguns marinheiros aquilo. Infelizmente há lá rapaziada que não sei como é que anda no lugar ali. E continuas a pintar o moliceiro e se calhar ficamos por aqui, não, Zé? Opa, eu acho que a maior parte, claro, que há sempre aquelas histórias, mas vão todas, é que eu te digo. Conta uma para terminar, anda lá. Mais uma que é para o encore. Olha, esta foi uma regata. Foi quando viraram 8 barcos da Torreira a Aveiro, muitos anos. Os 2 barcos conseguiram chegar lá em primeiro, e um com bastante avanço, porque era um barco muito pesado, e o segundo também. O primeiro barco a chegar foi o António Papalama, com o Alfredo Rebelo. Ganhou. O segundo barco, o Zé António, à rede do barco do Manuel Rico, feito por Mestre Agostinho, que era verde nessa altura, o barco verde, o Manuel Silva. Chegaram com o avanço, porque, como eu digo, eram barcos pesados, o vento tombava-os, mas não conseguiam virar, não é? E podiam aguentar a vela que quisessem. E então havia um tasco agora que há ali, tipo um hotel, de frente ao canal do Rocio.
E eu entrei para beber uma água e vejo já o tio António Papa lá em cerolas, descalço, aquela cerola que me disse, descalço e tronco nu, uma bizarra na altura, que ele sempre foi assim troncado. Ao meu lado está um sujeito, aqui uns banquitos daqueles redondos, o pessoal se sentar ao balcão. Ao meu lado está um sujeito, tira o casaco, não é? De fato, e põe de fato, em cima do banco de lado, e está à espera de ser atendido por um senhor que está a tirar um café. O tio António entra, vê-me e diz: Zé Manuel, pá, desta vez foi, graças, né? Ganhei, é? Esta vez foi. Senta-se no banco, bebe aí, pago eu. E olha para o lado e diz: bebe aí, amigo, também que eu pago. E, vira-se para mim para falar e bate assim nas costas do homem. Epá, mas bate com aquela manápola gigante, o homem vai contra o balcão e cai. Cai. E ele, pá, consegui, tal, o homem pega no casaco, porta fora, quando ele olha para o lado, então o homem já foi embora. Foi, devia estar com pressa. Então pronto, olha, não quer beber, não bebe. Olha, acertou com aquela, bebe aí, amigo, pum, enfrilhou-se todo. Opa, tem assim muitas que se passaram a nível de regatas e não só. Recordo uma vez Gonçalo Rito, que chegou lá uns casais franceses, não sei quantos, e onde vinha uma senhora também. E ela começou, Jolie, olhava para a panela, lindo, lindo. E o tio Gonçalo viu que ela tinha um grande decote e dizia: não é assim que se vê, sim, é assim. E baixou-se e veio, a amiga baixa, assim, ela olhar de cima e baixo, agora é que se vê tudo, sim senhora, sim senhora. Olha, malta que faz falta. Nesses anos que corriam 27 barcos para aí, chegaram nos anos 90, 27 barcos. Aquilo é espetacular. Agora, pá, começamos já. Nos anos 90 chegaram a correr 27 barcos. Sim. 27 barcos. Moliceiros. Se nós conseguirmos aguentar os 10... vai ser difícil, pá. Vai ser muito difícil. Vai ser a aposta, não é? Porque, repara uma coisa, se as coisas continuarem assim, sabes que Aveiro está sempre a precisar de barcos. Eles vão começar a ser aliciados para vender. E os atracadores a Aveiro rendem bem à Câmara. Muito. Precisamente por isso é que tu repara que já há uma empresa que está a trabalhar ali perto da Fonte Nova. Tem lá mais atracadores, já viste? Já. Aquele grande da Câmara. Esse, qualquer dia, porque há mais uma empresa que vai para lá agora. Então que estão lá a trabalhar a Douro Azul, não é? Eu não os contei, Pô, mas tu muitos barcos deles, mas a Ana Oliveira, da Câmara de Aveiro, que foi quem esteve comigo naquela questão do Festival do Dragão, disse que estavam lá a trabalhar 10 operadores. 10. Até tinha aqui a listagem dos barcos que ela me mandou. Mas estavam a trabalhar 10 operadores, foi o que ela me disse. Chega, 10 operadores, já saber, basta que há 10 operadores a usar o nome do moliceiro e a faturar com o moliceiro, com o perigo do moliceiro desaparecer, não é? Sim, eles estão a trabalhar com o nome do barco. Eu já vi publicidade de uma empresa dessas com um mercantel a dizer que a chamar-lhe moliceiro. Sim, e acho que a Azai também viu. Parece que a Azai também viu. Estavam lá, cartaz passeios de barco moliceiro, carregaram o mercantel e saíram, e os fulanos vestiram o colete, chegaram lá, passeios de barco moliceiro. 4.000 euros de multa, publicidade enganosa, coisas assim. Porque para o turista, estás a ver, para o turista, se disserem que o mercantel é um barco moliceiro, a maior parte, sim senhor. Também não há proteção à imagem do barco moliceiro por parte... Os barcos cá nos canais, a gente já sabe que são amputados, mas não há licenciamento em termos de forma. Não. O que está a acontecer, e segundo me parece, acontece que começou com o Boas Ondas, que foi construído pelo Dr. João Guilherme aqui. Augusto Melo fez um plano geométrico, que foi a Lisboa, e exigiram as correções lá, não sei quantos e tal, que deveriam ter, não sei quantos,
E nasce o Boas Ondas, que é um mercantel com falcas fixas, comprou a Rede no Liceiro, que anda em Aveiro, já não é o mesmo, mas um outro construído no outro lado. Portanto, já há lá três barcos com essas dimensões, que fogem completamente a... Só tem a proa e a ré e as pinturas no Liceiro. E mesmo as pinturas em Aveiro, houve uma altura. Eu nunca me pronunciei porque até não... Achei que podia ser mal interpretado. Parece lá um rapaz que fez uma coisa. Começou a utilizar o aerógrafo, que é muito mais rápido a pintura. Primeiro, pegava na caneta de acetato, que é isto. Fazia os contornos, a preto. Depois pegava no aerógrafo, que deixa sempre uma vaporização tipo uma névoa, e coloria, sempre a andar. Pronto. A pintura não aguentava um ano. O sol comia o contorno preto, mas ainda anda lá um barco assim. Já vejo o contorno desaparecer, não sei o quê. Porque até nisso começaram a... Eu nunca me pronunciei, porque até poderiam dizer, ele está com... Está a defender... A defender, não, mas eu nunca me pronunciei porque até era a área em que eu estava e podiam ser mal interpretado. Mas houve uma altura que só ele não continuou a pintar porque aquilo não resiste ao tempo. Porque senão, aquilo começava completamente a ser adulterado. Eu não me preocupo que alguns lá que copiem os coloreados que eu faço e que ainda por cima os ponham em zonas que não deviam estar, porque aquilo também tem assim, nós temos que pôr aqui um tipo de floreado, sempre foi característico aqui, o outro ali, flores em baixo, ou flores lá, mas pronto. Assim como começarem dentro do próprio barco, na antepara da proa, a inventar, a fazer lá tipos de pinturas que nunca foram sequer, nem têm a ver com digamos, com a identidade do barco, não sei. Mas também fizeram isso, ainda lá um ou dois assim. Porque, posso dizer mais, anda lá um mercantel, que a decoração dele já tem mistura de moiceiro e mercantel. Quando o mercantel tem um ramalhete de flores à proa, flores à ré, não é? E na antepara pode ter a sua decoração. Tem. Mas eles já começaram a alterar também um bocado. Agora, recordo uma empresa à dor acima, que chegou à minha beira e me partilhou, queria pintar a bica de amarelo, que eram as cores dos rabelos deles, mas não sei o que, isso não. Mas olha, aqui em Aveiro eles não... Não, mas o barco é nosso, não é da Câmara de Aveiro, eles não têm nada a pegar nisso, eu quero assim, mas é você que o pinta, que eu não pinto. E vim embora, depois ligou-me, vinha lá pintar o barco, pinto lá, então como é... Mas se a Câmara deixava. Se calhar. Eu tenho visto tanta coisa. Tenho visto tanta coisa lá. Portanto, eu não era por aí, porque aquilo, na realidade, caramba, chega à altura e tu vês e as coisas continuam. Por exemplo, quando foi isto o desfile do Festival do Aragão, pediram-me para fazer umas peças de esferovite na universidade, ou fiz, fui lá pôr, e depois pediram-me, não tinha a ver comigo, mas para eu articular com o engenheiro Pontes, que é o senhor que tem a responsabilidade da jacuza, das comportas, para manter o nível de água lá dentro, navegável nesse dia, para poderem andar as cabeças nos barcos. Falar com o senhor e tal, o senhor disse, não posso baixar muito, por isto, por aquilo, porque não sei que há ali umas pedras ali a pontos de laço e tal, mas vamos fazer os possíveis. Pronto. Ele embaixou aquilo de tal forma, todo o dia, a partir das 3 da manhã de sábado, e o sábado todo, foi navegável. As bicas, por vezes, vida, haver mais água dentro, eles têm que as tirar e as pôr. Por isso é que elas agora são feitas em fibra de vidro e fibradas. São leves para eles irem lá pôr e tirar, mas contra isso, nada. Não é uma questão de eles andarem lá. Eu tive desde as 9 da manhã a colocar essas peças, até às 6 da tarde, no cais da Fonte Nova. E houve um municeiro de uma empresa que passou o dia todo a navegar com a bica do barco deitada em cima da proa, sem bica. Era só chegar lá, encaixar e andaram todo o dia como os outros, não é? Mas esse, desde de manhã, que abriram a porta da proa, que eles tiram as bicas porque já têm roubado lá bicas, a porta da proa e pegaram na bica e puseram para cima da coberta da proa, não foram dar 2 passos para a colocar, ele passou o dia todo a navegar sem bica. Quando podia andar com a bica, nem é preciso tirar, era todo dia, mas só pelo trabalho de apoio, portanto já vemos aí o cuidado que eles têm na apresentação dos barcos ao turista. Todo o dia a navegar sem bica, e a bica sempre em cima da bica. Ele sempre passou ali, 20 minutos, meia hora passava o barco, sempre com a bica em cima do castelo do Porto. Aí vejo o cuidado que eles têm na apresentação do barco no Icelo. Para não falar já de outras coisas, já há alguns barcos lá que estão personalizados. O leme já tem as cores da empresa,
Douro acima, coberta de barca em amarelo, coberta da proa. Quer dizer, pá, se não houver ali um controle daquilo que é característico do Moiseiro, daqui a uns anos já nem sabes o que é aquilo é. E ficamos por aqui. É? Tá? Obrigado, Zé. Nada. É assim.